Os aneurismas cerebrais, na maioria das vezes, são silenciosos, não tendo nenhum tipo de sintoma. Porém, existem alguns sinais de alerta que pode identificar um rompimento de aneurisma que pode salvar vidas. Isso é a mudança de um paciente sobreviver ou não a uma ruptura de um aneurisma e as sequelas adjacentes. Os aneurismas cerebrais são dilatações anormais nos vasos intracranianos, nas artérias, mais especificamente. Geralmente eles ocorrem nas ramificações, principalmente no polígono de Willis, formando uma bolha, que é um enfraquecimento dessa parede, aumentando as chances de ter uma ruptura desses aneurismas. As artérias no cérebro, geralmente eles são compostos de várias camadas, que constituem a elastância e a resistência desses vasos. Devido a alguns fatores, muitas vezes genéticos, ou por uma pressão alta descontrolada do paciente, alguns fatores podem predispor à formação de aneurismas. São, por exemplo, alguns fatores genéticos, pacientes que são fumantes, a pressão alta não controlada, tudo isso pode diminuir a resistência desses vasos, aumentar a chance da formação dessas bolhas que a gente chama, que são os aneurismas. A ruptura dos aneurismas gera um sangramento intracerebral que nós chamamos de hemorragia subaracnoideia. Essa hemorragia, eles podem causar alguns sintomas, como a cefaleia, que nós chamamos de thunderclap, que é a pior cefaleia da vida que os pacientes relatam, crises convulsivas, perda de consciência, visão turva ou dupla, sonolência. Todos esses sintomas podem ser um indicativo de uma ruptura de um aneurisma, tendo que ter uma avaliação em pronto-socorro imediata do paciente, com alguns exames para poder avaliar se houve ou não a ruptura deste aneurisma. O aneurisma, depois de identificado, existem duas formas de tratamento, podendo ser cirúrgico, com uma cirurgia aberta via craniotomia, ou endovascular. Cada aneurisma tem as suas especificações e o seu tratamento adequado, sendo necessária a avaliação de um especialista para poder identificar qual tratamento seria mais adequado para o seu aneurisma. Quando um aneurisma não roto é identificado, nós conseguimos planejar a cirurgia de forma mais segura, a fim de evitar complicações mais graves desse sangramento. Os pacientes que têm que fazer esse rastreio geralmente são pacientes que têm familiares que têm aneurisma, pacientes que fazem uso, que são tabagistas e uso de substâncias estimulantes também. Caso você seja um paciente que tem esses fatores de risco, entre em contato e agende sua consulta para podermos avaliar se é necessário ou não fazer a investigação de um possível aneurisma.